Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do mundo. E a nossa produção vai para todos os continentes. E sabe o que conecta a gente com todos esses lugares? A gastronomia, claro. Ingredientes e receitas estão cada vez mais globalizados. E foi isso que me inspirou a preparar esse prato com sabores que vieram lá do outro lado do planeta. Hoje a gente vai fazer um curry de frango à brasileira. Tudo que a gente vai precisar fazer é picar com carinho todos os ingredientes e o melhor, a gente vai usar uma panela só. Usar os pimentões de várias cores dá um colorido especial no prato. É importante a gente não usar as sementes e nem essa partezinha branca do pimentão, que acaba se tornando um pouco indigesta. O legal de fazer essa falsa moqueca com frango é que em muitos lugares do país é mais difícil ter acesso a peixes e frutos do mar. Com frango, o Brasil inteiro pode comer. O tomate eu vou usar com pele e com semente, tirando só essa pontinha aqui. Próximo ingrediente é o que liga também a Tailândia à Bahia, não é? Uma pimentinha, que eu vou usar a pimenta dedo de moça. Aqui é fundamental que você tire essas sementes, justamente para não ter toda essa picância. Não esqueça, não coloque as mãos nos olhos. Experiência própria. E agora a estrela do prato, que é o frango. A gente vai cortar em cubinhos. Não precisa nem ser muito pequeno, porque como ele vai estar envolto por um molho, né, cozinhando por algum tempo, se for muito pequenininho, ele vai acabar desmanchando. Olha quantas cores a gente está usando nessa receita. Vai me dizer que a gastronomia não é um pouco reflexo da cultura de cada local. Quando você pensa na Bahia ou na Tailândia, que são os exemplos que a gente está dando, logo vem na mente cores, né? Vibração. E a gastronomia é reflexo. Tudo isso aqui é a cara desses dois lugares tão distantes, mas tão próximos dentro de um prato de comida. Eu visitei alguns aviários e frigoríficos e vi o trabalho que dá para que o frango chegue assim, de qualidade e saboroso na nossa mesa. Eu estou pronta para cozinhar, mas antes eu quero que vocês vejam como é que foi. Assim como o porco, o frango também é um alimento rico em proteína. Mais do que fornecer energia, ela participa de todas as estruturas do corpo, do cabelo aos músculos. Aliás, falando neles, não é só esse pessoal que precisa de proteína, não. Patrícia, quando a gente fala de proteína animal, principalmente o frango, a gente acaba associando a pessoas que gostam de se exercitar, fazer musculação, né? A proteína é importante só para quem pratica esporte, realmente? Não, proteína é importante para outras populações, por exemplo, desde bebês até primeira, segunda infância, adolescência. Essas pessoas precisam consumir mais proteína na sua dieta. E, ultimamente, a gente sabe também pela ciência que os idosos precisam de mais proteína para manter a sua massa muscular e a sua funcionalidade ao longo da vida. Mas qual que é o papel exatamente da proteína no nosso corpo? Ela é um alimento construtor. Então, ela é um construtor de tecidos, né, de músculo, de ossos, de cartilagens. E as proteínas, quando decompostas, produzem o que nós chamamos de aminoácidos. Só que esses aminoácidos, eles entram na construção de outras proteínas que o corpo precisa, como hormônios, como enzimas, que são substâncias que fazem as reações químicas do nosso organismo acontecerem de forma mais ordenada e mais rápida. E quais são boas fontes de proteína, então, já que é tão importante assim da gente consumir? Então, eu diria que as proteínas animais têm um valor biológico que nós falamos alto. Então, os ovos, as carnes de todo tipo, os pescados, os laticínios, os queijos, né, os derivados de leite são fontes proteicas bastante importantes, o que não quer dizer que as proteínas vegetais sejam ruins. O feijão, por exemplo, é uma fonte importantíssima de proteína, o grão soja, né, o feijão soja, as oleaginosas, esses cereais mais novos, né? A quinoa é uma fonte de proteína bastante importante, o arroz integral. Dependendo da forma como é preparado, o frango oferece o melhor dos dois mundos. É uma proteína animal saudável e saborosa. Não por acaso, é a mais consumida no Brasil. A carne de frango é uma excelente opção para quem busca uma refeição nutritiva e com pouca gordura. O frango é rico em vitaminas do complexo B, indispensáveis para a renovação de células e produção de energia. Ele também é fonte de lipídios, uma substância importantíssima para o funcionamento do nosso corpo.
São eles que mantêm a temperatura interna e a integridade dos tecidos, por exemplo. E tudo isso sem precisar comer muito. 100 gramas da carne do peito contém 23 gramas de proteína, o suficiente para satisfazer metade da necessidade diária de um adulto. Apesar dos comprovados benefícios, alguns mitos ainda rondam a carne de frango. Será que você também acredita em algum deles? Amanda, você gosta de frango? Adoro. Come bastante, então? Bastante. Então, já que você está entendida de frango, eu vou te fazer algumas perguntinhas, pode ser? Pode. O frango de granja toma hormônio para crescer mais rápido. Bom, se eu for pela parte da reportagem, muito, né? Os frangos de granja recebem hormônios para acelerar o crescimento. Verdade ou mentira? Mentira. Verdade ou mentira? Verdade. O frango de granja recebe hormônio para acelerar o crescimento. Falso. Isso é proibido por lei, não é uma prática adequada. E o que existe é que o frango tem um manejo adequado de ração, um manejo adequado de condições para crescimento, de vacinação, que faz com que ele desenvolva todo o seu potencial genético, mas sem hormônios. Na área de produção animal, esse boom de crescimento se deveu a alguns cuidados específicos, né? Cuidado com o melhoramento genético dos animais. A outra foi melhoramento indiscutível na qualidade da ração. E a terceira e grande área foi a área da sanidade, né, que veio então com o desenvolvimento de vacinas, de esquemas de produção em que se fazem vazios sanitários. O frango caipira é mais saudável que o frango de granja. Verdade, com certeza. Ah, verdade. Não, infelizmente não é. O frango caipira é mais saudável do que o de granja? Olha, em termos da proteína, eles são exatamente iguais. O que acontece é que o frango caipira, por comer outros alimentos diferentes do frango de granja, acaba tendo acesso a outros micronutrientes, a fitoquímicos, que o frango de granja, por receber apenas a ração, não tem, não possui. Frango abatido, criado na granja para abate, ele é mais saudável sobre o aspecto sanitário do que o que você compra num sítiozinho lá, caipira e tal, com certeza. Congelar o frango tira o sabor da carne. Não, mentira. Depois de alguns dias congelado, ele perde alguns nutrientes, sim. A carne de frango, quando congelada, perde maior parte do seu sabor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, e disso depende o manejo adequado dessa carne para que a gente consiga obter o máximo de características organolépticas possíveis com esse produto. A carne vai ter um sabor diferente, porque quando você congela, a água forma cristais grandes que estouram as células. Então, depois, quando você descongela, pode mudar textura e sabor, com certeza. A indústria usa só a carne de frango e joga fora todo o resto. Verdade ou mentira? Mentira. Tem um reaproveitamento. Eu acho que é mentira, porque eu vejo que o pessoal vendendo, deve usar tudo. Sim. Mito. Não é verdade. Se aproveita tudo, né? Para vários tipos de indústria, para ração animal, para outros países, enfim, para muitas coisas. Então não se perde. E já que a gente está falando tanto sobre os benefícios da carne de frango, no próximo bloco eu vou te mostrar como ela é produzida. Antes da gente começar o nosso refogado, que vai ser o preparo do caldo, a gente vai fazer a marinada. O frango já está cortado, curry. E esse também é um tempero que você tem que ir colocando aos poucos. Pimenta do reino. E suco de meio limão. E vou deixar ele reservado para a gente começar a preparar o molho. Então eu vou aquecer uma frigideira, azeite de oliva. E o primeiro a entrar na frigideira vai ser a cebola. Enquanto eu estou aquecendo a frigideira, eu estou com fogo bem alto. Assim que eu colocar a cebola, eu dou uma baixadinha, deixo em fogo médio para que ela possa dourar sem queimar. Começou a ficar transparente, é hora de entrar com o alho. E vamos juntar também os pimentões. E já vou botar também a pimenta dedo de moça. Agora é deixar esses legumes suarem. Vou colocar também um pouquinho de sal aqui.
Então chegou o momento de colocar esse ingrediente mágico, que é o azeite de dendê. Vocês vão ver a cor que vai dar. 1 colher de sopa já é suficiente. Hoje eu vim até o Paraná, que é o maior produtor de frangos do país, para entender um pouco mais sobre a produção dessa proteína animal. E apesar de estarmos no campo, a tecnologia aqui está por toda parte. Quais etapas que as aves passam aqui? Desde quando elas nascem, desde quando é um pintinho até o abate? Elas chegam aqui com 1 dia de vida, né? E saem nos seus 45 dias numa média. Teve avanços tecnológicos para ajudar vocês nessa produção? A Cevale foi pioneira nesse sentido de aviários climatizados, né? Sistema de controle de temperatura, é um painel que faz, né? E cada fase do lote com o seu ajuste, no caso, para aquele período, né? E isso tudo ajuda no bem-estar das aves? Com certeza, né? Você proporciona a qualidade de temperatura ideal com que a ave precisa. Fernando, você supervisiona uma equipe de campo que cuida de 918 aviários, que juntos fornecem os animais para o abate de mais de 550 mil aves por dia. Você acha que sem a tecnologia seria possível alcançar esse nível de produção? Acredito que não. A tecnologia ela tem um papel bastante importante, visto que ela diminui o trabalho para gerar um volume tão grande como esse. Além disso, ela dá condições de ambiência e conforto para as aves que elas não teriam caso não houvesse esse avanço tecnológico na avicultura. Aqui, eu tenho desde o ovo até o frango menor, até o pré-abate, tudo no mesmo local? Como é que funciona? Não. Aqui a gente só tem a parte do pintinho. O pintinho chega aqui com 1 dia e sai com aproximadamente 45 dias já pronto para abate. Os ovos são produzidos no matrizeiro, que é da Cevale, e depois disso os ovos são encaminhados para o incubatório. Lá eles passam cerca de 21 dias, eles vêm então aqui para o aviário. Eu tô vendo que aqui próximo do aviário tem bastante plantação, né? De soja, de milho, que tudo isso vai se transformar na ração. Eu sei também que o frigorífico fica aqui perto. Qual que é a vantagem de ter toda essa proximidade em todo o processo de produção? Ela faz com que a gente tenha uma maior eficiência na cadeia produtiva como um todo, então reduz os custos com frete e faz com que essas aves sejam expostas a menos ambientes, fazendo com que elas tenham uma menor exposição a riscos sanitários. Viviane, você é veterinária. E qual que é a importância desse profissional dentro do aviário e quais as ações que você realiza para prevenir a proliferação de zoonoses? Dentro do aviário, o médico veterinário é responsável por auxiliar os cooperados da cooperativa a instrução de manejo, ambiência, cuidar da disponibilidade de água, de comida para essas aves. E para tentar minimizar o controle de doenças, para tentar que não haja essas doenças, a gente faz cloração de água, a gente cuida muito do bem-estar animal. Uma ave menos estressada é uma ave que vai ter menos chances de possuir algum tipo de doença. Por que o bem-estar animal é importante também para a indústria? Para que essa ave ela consiga expressar tudo que ela tem de genética, ela precisa estar num lugar de bem-estar. Então, ela tem que estar livre de sede, livre de fome, livre de doença. Tem que ser um lugar agradável para que ela possa expressar tudo que a genética tem a oferecer. Com o advento da indústria 4.0, o bem-estar animal tem que entrar, porque a variável qualidade de vida do animal que você vai abater impacta no consumidor final. E segundo, que isso impacta sim na qualidade da carne, isso impacta sim na qualidade do humano que lida com o animal. Então, quer dizer, bem-estar animal é uma variável extremamente importante que tem que ser calibrada, controlada, avaliada, medida na produção de alimentos. Bem-estar animal é medido cientificamente pelo nível de corticoide, corticosterona na circulação, pelo nível de adrenalina na circulação e pela relação entre heterócitos e linfócitos, por exemplo, em aves. O bem-estar hoje é um fator preponderante para exportar, por exemplo, para o mercado europeu, em que lá o consumidor está um pouco mais exigente com relação às boas práticas de bem-estar animal. Se usam sim os antimicrobianos, não apenas para manter a saúde dos animais, que é importantíssimo, mas também para outras finalidades, como, por exemplo, para o melhorador de desempenho. Hoje, existe uma ciência extremamente importante ligada à nutrição dos animais, que fala de um equilíbrio dinâmico que tem que ser perfeito entre 3 fatores importantes no organismo dos animais: a permeabilidade da mucosa do intestino, a qualidade da microbiota
das bactérias que fazem parte da biota intestinal dos animais, e a imunidade, o sistema imune intestinal, representado por células, por linfócitos, macrófagos e outras células imunes, que são importantíssimas para a manutenção da imunidade inata dos animais ou a imunidade adquirida, níveis de anticorpos, etc. São muitos passos que precisa ter para que os frangos estejam saudáveis lá, né? Isso, a gente chama isso de biosseguridade, então o manejo de biosseguridade que a gente tem dentro da granja. Esse manejo inclui desde o arco de desinfecção, então os caminhões que chegam para entrega de ração, por exemplo, tem que passar e desinfectar esses arcos. É feita a cloração das águas, é feita a desinfecção desses galpões, tá? Tudo para evitar que exista algum tipo de doença, algum tipo de contato do meio externo com o meio interno do aviário. Numa produção em escala industrial como essa, é feito um rígido controle das zoonoses. Isso para garantir o bem-estar das aves. Mas, afinal de contas, que zoonoses são essas? Antes de mais nada, vamos definir. Zoonoses são doenças e infecções transmissíveis dos animais aos seres humanos, seja por contato direto ou por ingestão de alimentos contaminados. Nas aves de corte, essas doenças possuem variadas origens e agentes causais, como vírus, no caso da gripe aviária, bactérias, como a salmonela, e fungos, que é o caso da aspergilose. Apesar dos nomes temíveis, não são bichos de 7 cabeças. Essas zoonoses podem ser controladas de forma preventiva, por meio do manejo correto e da vacinação. Se eles estão doentes e a alternativa é usar antimicrobiano, que se use antimicrobiano, mas que se use de forma correta, dentro das chamadas boas práticas de uso de medicamentos veterinários. Quanto você vai dar, por quanto tempo você vai administrar e, o que é mais importante, a manutenção de um período chamado período de carência ou período de retirada, que é um espaço de tempo necessário para que a quantidade de antimicrobiano dentro do organismo animal vá sendo metabolizada e eliminada do organismo, de tal forma que no momento de abate, a quantidade de resíduo seja menor do que o limite estabelecido pela Anvisa no Brasil, né? Ou seja, não represente risco. Por ser uma atividade complexa e muito específica, as aves que são criadas aqui são abatidas em outro local. E no próximo bloco a gente vai até uma indústria para conhecer o final desse processo. E agora, o leite de coco, que pode ser tanto fresco, que você faz em casa, quanto de garrafinha. Desligar o fogo, reservar esse molho poderoso aqui. Na mesma frigideira, mais um fiozinho de azeite de oliva. E agora é aquele processo de selagem. Preciso que a frigideira esteja bem quente. Ó, vocês viram que eu não fiquei mexendo muito não, né? Deixei ficar douradinho para agora sim dar uma mexidinha. E para finalizar esse molho, que eu quero ele numa textura homogênea. O frango é a carne mais consumida no Brasil. E quando eu vi que numa única empresa são abatidos diariamente mais de 350 mil frangos, deu para entender o esforço, a tecnologia e tudo que é preciso ser feito para poder manter nas prateleiras dos supermercados toda essa quantidade de frango consumida diariamente. E o frango é um dos produtos que o Brasil mais exporta, então ele segue muitas normas para que possa continuar mandando o frango daqui para o mundo todo. Para finalizar, eu vou tostar uns amendoins, que aí já vai mais para o lado da Ásia, que eles gostam de trazer essa diferente textura e o adocicado do amendoim e outras castanhas. Enquanto tosta ali, eu já vou servindo aqui o nosso curry, que ficou com um molho denso, vibrante e saboroso. O amendoim e uma pimenta biquinho para finalizar.
Aqui no frigorífico, os frangos passam pela última etapa do ciclo de produção. E é claro que eu fiz questão de vir para ver de perto as condições veterinárias e sanitárias do alimento antes de chegar no supermercado. Fabiane, você é responsável pela inspeção das aves quando chegam aqui, mas você é funcionária da cooperativa? Não, na verdade, nós responsáveis pela inspeção federal, nós somos auditores fiscais, concursados pelo Ministério da Agricultura, que somos lotados nas plantas para as realizações das atividades referentes na legislação que rege o Ministério da Agricultura. O exame antemortem, ele começa antes mesmo da data do abate, com a avaliação documental, que é o boletim sanitário, que chega um dia antes para nós. Então, através desse boletim sanitário, nós temos uma série de informações, como se o lote foi acometido por alguma doença, se houve uso de algum medicamento, que se caso positivo houve cumprimento do período de carência para essas drogas. No dia do abate, propriamente dito, a gente também recebe outras documentações, que é a guia de trânsito animal, que também tem caráter obrigatório, que acompanha os caminhões, e a ficha de controle do aviário, que é tanto informações do produtor como do veterinário que acompanha. Além de toda essa parte documental, a gente também realiza o exame clínico das aves, propriamente dito. Por mais que os animais nos alimentem desde os primórdios da humanidade, ninguém acha que eles devam sofrer sem necessidade. Mais que uma questão de compaixão, a forma como o frango é abatido interfere diretamente na sua qualidade. Franciele, eu tive a oportunidade de conhecer um aviário e vi todos os cuidados que são tomados para que as aves cresçam saudáveis. Chegando aqui, quais são os procedimentos que vocês realizam? Na entrada da fábrica, nós temos as barreiras sanitárias, onde devem ser lavadas as botas, as mãos, os funcionários recebem o uniforme limpinho, é higienizado aqui na empresa todo dia, fazem o uso de touca, de luvas, né? Então, todos esses procedimentos são para garantir que o alimento se mantenha dentro dos padrões sanitários para o consumidor. As aves, quando chegam, elas permanecem numa área de espera, que é a recepção de aves que a gente fala. Lá a gente monitora a temperatura ambiente, também a umidade relativa do ar, para garantir que elas tenham um conforto, descansem um pouco desse transporte, para então seguirem para o abate. Vocês praticam o abate humanitário, né? O que é isso e como que funciona esse procedimento? A gente faz a insensibilização. No momento da pendura, a luminosidade já é reduzida também, para que elas não se agitem. Aí elas seguem para a sangria, onde antes de serem sangradas, elas são insensibilizadas, o que confere inconsciência à ave, para justamente ela não sentir dor no momento do abate. Quando a gente conhece a origem dos nossos alimentos, cozinhar e comer ganha um outro significado. E por falar em comer, eu já vou me servir antes que esfrie. Um beijo e até o próximo Alimentando o Mundo.